vez eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Gostaria rapidamente já de convidá-los para ler em Mateus, no capítulo 16, Mateus capítulo 16 e versículo 15. Mateus capítulo 16, versículo 15. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? Quem dizeis que eu sou? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Jesus, nós te louvamos a Ti, ó Pai, porque nós estamos na Tua casa. Ó Senhor Jesus, Tu conheces a necessidade dos nossos corações. Tu sabes, meu Senhor, que nós precisamos. Pai querido, nós viemos nos alimentar, meu Senhor, da Tua palavra, e nós precisamos muito da intervenção do Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor querido, toca nas nossas vidas segundo a Tua boa mão, Tua graça, Tua misericórdia, Teu infinito poder, ó Deus. Rompe a barreira da incredulidade, ó Pai. Todo espírito contrário, meu Senhor, possa bater em retirada através do poder do Teu nome, Jesus querido. E nós lhe pedimos, dá-nos da Tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis vos assentar. Estava comentando com o pastor Sinésio semana passada que geralmente os mineiros, né, gostam de falar bastante. Eu sei que aqui não tem mineiro, mas geralmente os mineiros gostam de falar muito, não é? E algumas vezes eu fico até assim, assustado, não é, de ver. Mesmo o rouco, o pastor vai indo. Falei, pastor, é para o senhor falar um pouco menos. Dá um descanso para a voz aí. Mas logo, logo o nosso pastor vai estar bom novamente da garganta. Meus amados e queridos irmãos, eu tenho alguns minutos, e nesses minutos eu gostaria de meditar com os irmãos nesta palavra. Mas antes de meditar nesta palavra, gostaria de louvar com os irmãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluias! Coisa maravilhosa. As nossas vidas estão nas mãos do autor da vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a Bíblia nos fala que Jesus, em um determinado momento, ele estava em um determinado lugar e ele faz uma pergunta para os seus discípulos, ou aquelas pessoas que eram mais próximas do convívio com o Mestre. E ele lança uma pergunta para os seus discípulos e os seus amigos próximos. Escuta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, ele estava dizendo: quem que os homens pensam, o que os homens pensam ao meu respeito? Quem sou eu para os homens? E aí ele começa a ouvir as respostas que vêm dos seus discípulos. E um diz: olha, Jesus, eu ouvi alguém dizer que o Senhor é Jeremias. Outro levanta a mão e fala: Jesus, eu ouvi dizer que
Alguém pensa que o Senhor é João Batista. O outro diz: olha, eu ouvi em determinado lugar alguém dizer que tu és um dos profetas. E depois que Jesus ouve todas aquelas respostas, aí ele vira para a multidão, vira para os seus amigos mais próximos e pergunta: e vocês? Quem que vocês pensam que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, o que vocês pensam de mim? Vocês que são os meus amigos mais próximos, que estão mais próximos de mim, quem vocês pensam que eu sou? Irmãos queridos, eu começo agora a imaginar que essa pergunta seja feita para mim e para você, depois de 2000 anos atrás que Jesus esteve aqui na terra. Essa pergunta agora repercute, traz um eco para a minha alma e para a sua alma nesta manhã, dizendo: e você, para você, quem que é Jesus? Quem que é Jesus para você? Quem que é Jesus para a amada irmã? Quem que é Jesus para os amados irmãos? Em outras palavras, quem que é Jesus para a sua vida? E aí, meus irmãos, provavelmente se eu fizesse essa pergunta na escola dominical aqui nas quartas-feiras, alguém ia levantar a mão e ia dizer: olha, Jesus, ele é o meu amigo, ou Jesus é o meu Deus. Enfim, talvez eu encontraria várias respostas para essa pergunta, mas eu gostaria de insistir um pouquinho mais nessa pergunta e perguntar novamente: quem é Jesus para você? E talvez você chegue a um ponto que você fique embaraçado, coce a cabeça e não saiba direito a resposta para essa pergunta: quem que é Jesus para você? Se talvez um amigo de trabalho, um amigo de serviço ou de escola perguntasse ou fizesse a mesma pergunta para você: quem que é Jesus para você, meu amigo? Talvez aquele amigo de trabalho que você trabalha: quem que é Jesus para você? O que é que você iria responder? Agora, meus irmãos, eu gostaria de perguntar para a tua alma: quem que é Jesus para você? Olha, Jesus, eu sei quem que é Jesus. Jesus é aquele que nós vamos lá na igreja do pastor Sinésio e a gente canta, a gente dá glória a Deus para o Jesus. Mas eu gostaria de mais uma vez insistir para você mesmo, para que você desperte esse questionamento na sua alma: quem é Jesus para mim? Nós temos pelo menos cinco razões, ou 5 definições, respostas que nós precisamos ter no coração, meus irmãos, para que outra vez que seja feita essa pergunta, nós possamos, sem prontidão, com toda prontidão e sem titubear na nossa resposta, dizer essas 5 respostas. Eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Vou ler novamente para os irmãos entenderem. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, repita comigo: resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender, que Jesus é o nosso resgatador. Resgatador é aquele que nos resgatou, pegando uma carona na palavra do irmão Miltinho, nos dizendo do estado de pecaminosidade em que o homem vivia. Agora, meus irmãos, através do grande amor de Deus, Ele concede o seu Filho como sendo o nosso resgatador. Os irmãos
sabem que no Brasil houve uma onda de sequestro relâmpago, não é? E os sequestradores pediam o resgate. O que significa resgate? Resgate é o preço pela vida daquela pessoa que está na mão dos sequestradores. Não funciona diferente na nossa vida. Nós estávamos presos num sistema e não tínhamos condições de sair de lá, mas Jesus pagou o preço do nosso resgate. E o preço que ele pagou, meus irmãos, foi um preço extremamente alto. Foi o preço de sangue, a sua morte na cruz do Calvário, o nosso resgate. Irmãos, lá no Brasil também, aqui também existe essas ambulâncias. Lá no Brasil se chama resgate. Resgate, meus irmãos, é acionado quando as pessoas estão em perigo, aconteceu um acidente, chama o resgate. Chama o resgate. Irmãos, a nossa alma estava presa, precisando de um socorro. Irmãos, acionaram o 911 celestial e veio Jesus como nosso resgate para salvar-nos da perdição do pecado. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus é o nosso resgate. Jesus é o nosso resgate. Fomos resgatados com o seu precioso sangue da nossa vã maneira de viver. O que significa resgate? Resgate é aquele que traz novamente, aquele que resgata de volta. É aquele que atende no momento de perigo. Jesus é o nosso resgatador. Olha, está preso e está precisando, para soltar, está precisando de ser pago o resgate. A nossa vida estava presa numa situação que não podia ser solta, mas quando Jesus morreu na cruz, o seu sangue foi derramado, houve ali o pagamento do nosso resgate. A minha alma e a sua alma saiu, irmãos, da prisão que estava presa. Então, meus irmãos, resgate, Ele é o nosso resgatador. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Você pode levantar sua mão e dizer: olha, Ele é o meu resgatador. É aquele que me resgatou de um estado que eu não tinha condições de sair. Ele foi lá e me resgatou. A Bíblia fala que Ele nos tirou de um charco de lodo, de uma condição, meus irmãos, dificílima. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Pastor Sinésio muitas vezes fala da sua condição em que ele vivia, e talvez alguma das pessoas aqui também vivia em condições semelhantes, dado ao álcool, a vida dissoluta. Mas tem muitas pessoas aqui, meus irmãos, que não nasceram numa família com situações complicadas, nasceram em famílias com situações estáveis, não era dado ao álcool, não era dado ao fumo, não era dado ao vício, mas mesmo assim estava preso na cadeia do pecado, do sistema, precisava de um resgatador, e aí Jesus levanta como sendo o resgatador. Irmãos, a segunda coisa que eu vejo também é o seguinte, que ele, vamos ler em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, segundo aos Coríntios, Paulo escrevendo no capítulo 5, no versículo 18, está escrito o seguinte: segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vou ler novamente para gravar no seu coração. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Repita comigo: reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos-vos, pois, já da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, o Senhor Jesus também é o nosso reconciliador. Primeiramente, Ele faz o papel
de resgatador, nos resgata de uma situação difícil e depois Ele nos reconcilia com Deus. A nossa situação era tão grave, meus irmãos, que nós não tínhamos comunicação com Deus. Foi cortado, os nossos pais pecaram e rompeu-se, meus irmãos, o nosso contato com o Criador. E esse negócio de pecado veio no nosso DNA, no nosso DNA, passou para a gente, meus irmãos. Os nossos pais pecaram lá atrás e contaminou toda a humanidade. O pecado contaminou toda a humanidade. E aí precisava primeiramente de um resgatador. Nós já encontramos o resgatador, mas aí precisava também, meus irmãos, do reconciliador. Qual é o papel do reconciliador? É aquele que ata novamente a reconciliação entre duas pessoas. Os irmãos conhecem esses terapeutas que trabalham como reconciliadores de casal. Chega os dois e fala: olha, nós estamos com um problema no casamento. E aí o reconciliador vai lá e dá um conselho para um, dá um conselho para outro. Enfim, ele reconcilia novamente aquela união que estava rompida. Irmãos, esse papel é que Jesus também assumiu na cruz do Calvário. Ele foi aquele que pela sua infinita misericórdia, nos reconciliou com Deus. Trouxe novamente você e Deus bem perto e disse: olha, agora vocês podem se comunicar novamente, porque primeiro eu já resgatei, agora eu estou fazendo o papel de reconciliador. Vamos fazer essa amizade acontecer novamente. Irmãos, desde que o homem pecou e saiu fora do plano de Deus, Deus nunca se esqueceu do homem. E tem uma coisa, muitas vezes a gente fica fraco na fé e se esquece um pouco de Deus, mas Deus nunca se esquece da gente. Algumas vezes a gente fica frio na fé, as forças parecem que se vão embora, mas novamente Jesus nunca se esquece de nós. O amor dele é diferente do nosso, meus irmãos. A Bíblia fala que nós podemos pecar e falhar como homem, mas ele não falha. O seu amor é everlasting, dura para sempre. A Bíblia fala que nós podemos ser infiéis, todavia ele permanece sendo fiel. Quantas vezes nós vamos orar e a gente sente vergonha de orar? A gente fica triste porque a gente pecou tanto. Mas irmãos, nesta hora você se lembre que você tem um Cristo reconciliador lá nos céus e reconcilia novamente o seu estado espiritual para com Deus. Tem mais uma terceira coisa, meus irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos em Romanos. Essa eu gostaria que um dos irmãos lessem. Romanos capítulo 3, versículo 24 e 20, até o 26. Romanos, no Romanos, capítulo 3, versículo 24 até o 26. O senhor achou aí, pastor Zenas? Então vamos ouvir a voz grossa do pastor Zenas. Até o 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia já se fala por si só, não é mesmo? Esses dias na aula eu perguntei para os alunos: irmãos, alguém sabe o que é propiciatório? Alguém me falou assim: é uma bacia. Eu quase morri do coração. Irmãos, eu não vou nem fazer aqui para não ter aquela surpresa de novo, né? Não vou nem perguntar novamente, mas tem alguns dos irmãos que talvez não saibam o que é propiciatório.
Propiciatório lá no Velho Testamento significava o seguinte: o próprio Deus, no livro de Levíticos, descreve isso. O próprio Deus fala para Moisés: Moisés, constrói como se fosse uma caixa, uma arca, não é a arca do concerto, a arca da aliança. E essa arca ela tem que ser de madeira de acácia. Irmãos, madeira de acácia é uma madeira meia ruim de se trabalhar, é uma madeira que não tem muito valor, madeira de acácia. E o Senhor pede para Moisés construir uma caixa, a arca, e depois forrá-la com ouro, era a arca da aliança. E em cima daquela caixa, meus irmãos, era feito o propiciatório, era uma lâmina fina de ouro, uma lâmina fina de ouro, e em cima daquela lâmina ficava duas estátuas de anjos, querubins, as suas asas tocavam uma na outra. E aí uma vez por ano o sacerdote espargia o sangue de um animal sacrificado lá fora, e entrava no Santíssimo uma vez só por ano, e ele espargia o sangue daquele animal no propiciatório, naquele lugar. E a Bíblia fala que Deus falava com o sacerdote no propiciatório. Deus se apresentava ao sumo sacerdote no propiciatório, porque ali, meus irmãos, simbolicamente, o sangue de uma vítima tinha sido derramado, e agora no propiciatório era espargido aquele sangue. Irmãos queridos, quando a gente entende simbologia, a gente entende que Jesus também, o seu sangue se derramou lá no propiciatório. Não sangue de animal, meus irmãos, não sangue de touro, não sangue de carneiro, mas o sangue de Jesus caiu no propiciatório e Deus aceitou. Aleluia! Deus aceitou o sangue de Jesus que caiu no propiciatório. Jesus é a nossa propiciação. Irmãos, a Bíblia fala, através de simbologias, que todo ano deveria ir lá fazer sacrifício de um animal inocente, para que pudesse cobrir o pecado do povo, uma vez por ano. E todo ano era aquele sacrifício, matava o animal, o sacerdote com muito medo, entrava lá no santuário, e aí jogava aquele sangue, e Deus aceitava o sangue. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele entrou lá no sacerdote, como sacerdote, lá no propiciatório, espargiu o seu sangue, e aí, meus irmãos, não precisa mais sacrificar animal, porque Jesus é o nosso Cordeiro vivo, que tira o pecado do mundo. Irmão, João recebe uma revelação tão linda. João estava pregando para a multidão, batizando o povo, e de repente João olha Jesus vindo até a sua presença, e João recebe uma revelação e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus de Nazaré, o nosso reconciliador. Se nós, meus irmãos, somente para a gente lembrar, Jesus é o nosso resgate, Jesus é o nosso reconciliador para com Deus, e Ele também é a nossa propiciação. A Bíblia nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, para a gente não tinha condições, era morte mesmo, morte eterna, espiritual. Estou dizendo de morte eterna, morte espiritual. Mas Jesus, meus irmãos, Ele como propiciador foi lá no propiciatório, derramou o seu sangue e nos garante, aleluia, perdão dos nossos pecados. Tem mais uma quarta coisa, e eu já estou terminando. Ele também é o nosso justificador. Gostaria também que os irmãos lessem no livro do profeta Isaías, no capítulo 53 e no versículo 11. Isaías 53 e versículo 11 está escrito o seguinte: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, olha só, o meu servo justo justificará a muitos. Quando você tem um convite para ir, para atender, aí você não pode ir, aí você manda o quê? Uma justificativa.
A Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe o que aconteceu lá no Calvário, meus irmãos? Era para mim e para você estar lá, mas Jesus tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário, meus irmãos. Ele nos justificou. É como se Jesus estivesse dizendo para Deus Pai: olha, Sinésio não era para o Sinésio estar aqui, era para o Zenas estar aqui, sem título nenhum, e para os demais irmãos, José Crispim estar aqui na cruz, irmão Márcio estar aqui na cruz, as irmãs estar aqui, mas olha, eu vou justificá-los, eu vou tomar o lugar deles aqui na cruz do Calvário. Aleluia! E aí, meus irmãos, ele assume o papel de justificador. O lugar que era para mim e para você ocupar, ele toma o lugar e diz: pode sacrificar o cordeiro, porque eu tomo o lugar dos meus servos aqui na cruz do Calvário. E isso nos garante, meus irmãos, entrada direta e garantida no reino da glória. Aleluia! Oh, bendito é o Senhor nosso Deus. Veja que interessante, ele vai lá, nos resgata, nos reconcilia com Deus, ele nos justifica, meus irmãos. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós estamos servindo. Você precisa saber quem é Deus, irmãos. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que me resgatou. Eu não tinha condições, mas Ele me resgatou. O preço do meu resgate era muito alto, mas Ele pagou. Depois Ele me reconciliou com Deus Pai. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele também é o meu propiciatório. É aquele que me propiciou a entrada franca e gratuita da minha presença diante de Deus. Eu gosto sempre de lembrar aos irmãos que lá no Velho Testamento você não podia entrar diante da presença de Deus. Não, senhores. A santidade de Deus era muito grande. Teve uma certa feita que Deus falou: Moisés, santifica o povo que eu vou descer no meio deles. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Moisés santificou o povo, cercou a montanha, e de repente, meus irmãos, começou a se ouvir um alto alarido de buzina, de trombeta, e começou a haver relâmpagos e raios e trovões, e o monte começou a fumegar, e começou a tremer, e o povo correu, por causa da santidade extrema de Deus. Pedro fala a respeito dessa santidade. Deus é santo e não comunga com o pecado. Não comunga. Os irmãos já procuraram misturar, as irmãs aí, mistura vinagre e óleo para ver se dá certo. Não mistura. É assim, Deus também não mistura com o pecado. A santidade de Deus, meus irmãos, era muito grande, e é por isso que não tinha jeito para nós, viu? Mas aí Deus, pela sua imensa misericórdia, enviou o seu Filho amado para nos reconciliar de novo, aleluia, sendo o nosso justificador. Quando eu não posso ir, eu mando o outro no meu lugar. E aí Jesus assumiu esse papel, meus irmãos, como sendo o nosso justificador, aquele que nos justifica. E agora, para completar, meus irmãos, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, não é mesmo? Olha, quem dizem os filhos do homem, quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí os irmãos já sabem a resposta. Alguém diz: não, Jeremias, outros profetas, outro Elias, outro João Batista. E aí vocês, quem dizem ser o filho do homem? Aí Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele se levantou. Pedro, meus irmãos, ele era afoito, ele tomou a frente e falou assim: ó, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí, meus irmãos, Jesus ficou feliz com essa resposta e disse: olha, Pedro, bem-aventurado és tu, que não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu vou dizer uma coisa para você, eu te digo também que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus de Nazaré, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Sabe uma outra coisa que Jesus é na nossa vida, para finalizar? Jesus é a nossa vitória. Eu acho que vocês não entenderam. Jesus é a nossa vitória. É garantia de vitória, meus irmãos.
Sabe que entrar numa batalha já com a batalha ganha, meus irmãos? Já ganhamos a batalha. Se você está pensando aí que não, está difícil, não vai dar mais, a batalha já está ganha, a vitória já é tua, a vitória é da igreja, é do povo de Deus. Aleluia. Irmãos, vamos nos encher de coragem hoje, vai. Dá uma respirada funda e fala: eu sou mais do que vitorioso através do sangue de Jesus. Olha, eu quero dizer uma coisa para a igreja: o diabo, nosso adversário, ele quer que você ande cabisbaixo, derrotado, fracassado, sem forças. Mas nesta noite ou nesta manhã, o Espírito Santo de Deus te levanta, te põe na tua posição e te fala: olha, eu já te garanti a vitória. Aleluia. Observe, meus irmãos, que não é o irmão Levi que está falando, não, é o Espírito de Deus soprando ao teu coração o renovo, te dizendo: olha, a vitória é tua, meu filho, a vitória é tua, minha filha. Aleluia, aleluia. Irmãos, que coisa mais linda, saber que Jesus é a nossa vitória, saber que Jesus peleja por nós. Aleluia, esta batalha vós não tereis que pelejar. Aleluia, somente cante, somente adora, exalta, porque a vitória já é sua. Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 53, está escrito o seguinte: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, não é porque você é branco, não é porque você é negro, não é porque você é brasileiro, não é porque você é mineiro, não é porque você é paulista, é por causa da graça de Deus na nossa vida. Ele nos dá vitória. Ele nos dá vitória, Ele nos dá vitória. Irmãos, Jesus nos ajuda. Jesus ajuda as mulheres a limpar a casa. Jesus ajuda os maridos a tomar conta da família. Jesus dá vitória nos negócios. Jesus abençoa. Meus irmãos, Jesus nos dá vitória. Aleluias. O papel do nosso adversário é tentar nos enfraquecer na fé, tentar nos deixar longe do Pai. Mas olha, se alguém te perguntar, e talvez pergunte mesmo, quem é Jesus para você? Aí você vai lembrar nessa palavra, nessa manhã, e você vai dizer: eu sei que Jesus é o meu resgatador, eu sei que Jesus é a minha propiciação, Jesus também é o meu justificador, e também Jesus é a minha vitória. Aleluia. Vale um amém, igreja? Aleluia, vale sim um amém. Saber, meus irmãos, que, olha, foi a graça de Deus que nos atingiu. Tem alguém aí que pagou alguma coisa? Alguém pagou? Levanta a mão, só para a gente saber. Porque se você pagou, nós vamos devolver o seu dinheiro. Porque a Bíblia fala que foi a graça de Deus, o favor não merecido que nos alcançou. Não tinha preço, não tinha preço o nosso resgate, mas Jesus nos resgatou. Só para finalizar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temo
amor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você é crente, não é de brincadeira não, viu? Você serve a um Deus que pagou um alto preço pela sua redenção, pelo seu resgate. E hoje nós estamos aqui para comemorar, para lembrar, aleluia, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Se delicie desse momento, aproveita esse momento, louve a Deus por esse momento, engrandeça a Deus por esse momento. Tem alguém que diz assim: olha, eu não gosto de dar glória a Deus, porque se eu der uma glória a Deus, o irmão do lado vai escutar, e aí ele vai falar: nossa, está dando glória a Deus. Irmãos, eu vou lhe convidar o seguinte, esta manhã, faz o seguinte: esquece um pouquinho o seu irmão que está do lado, e experimenta assim, bem levezinho, lá do coração do Senhor Jesus: a minha alma te engrandece e te louva, e por isso eu quero te dar um aleluia, e um glória a Deus aqui da minha alma e do meu coração. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai receber a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Quero deixar, meus irmãos, esta mensagem dizendo que Jesus é a nossa vitória.